Oi pessoal! Hoje eu vou falar então sobre o processo criativo que eu tive desde pequena. Então, para quem não me conhece, eu sou a Emily Melissa. Eu tenho 17 anos e eu vou falar então um pouco sobre o meu processo criativo desde criança. Então, para alguns que são meus colegas, então sabem que eu pinto telas, quadros, faço desenhos, esboços. Participei ano passado, em 2025, do jornal da escola, então fazia alguns desenhos que apareciam lá. Então, em vários eventos da escola também tinha vários desenhos meus espalhados pela escola, postagens, Facebook, Instagram. E eu vou falar um pouco sobre isso. Então, foi um processo bem demorado, porque no começo eu não tinha assim vontade de desenhar, pintar. Então, foi a minha mãe, com o tempo foi passando, ela fazia com que eu me aproximasse cada vez mais da arte. Então, ela comprava papéis, ela comprava materiais de pintura e deixava então para mim fazer alguns desenhos, claro, que rabisco de criança, né? E isso foi me ajudando bastante, porque ela sempre deixava na mão, deixava livros, ela às vezes assistia filmes comigo que falavam da história da arte, desenhos, coisas assim que eu tivesse então um processo criativo, né? Começasse a me interessar mais por ela. Então, com 7 para 8 anos, eu comecei a pintar. Comecei a usar guache, aquarela, giz de cera. Então, foi um processo mais lento. Quando eu comecei a fazer os trabalhos, eu fazia eles carimbados. Então, eu pegava uma folha, colocava tinta, amassava essa folha, depois abria e aparecia um desenho. E foi assim por algum tempo, até que eu comecei a ver o tal do carimbo diferente que se fazia com desenho com flores, que eu carimbava, desenho com forma geométrica, depois eu criava animais por cima. E esse processo foi indo até que em 2019 eu comecei a fazer mais caricaturas, desenhos assim mais específicos, assim, mostrando mais sentimentos, mais cores. Então algo assim que me deixou bastante, assim, vou dizer, com a criatividade um pico mais alto. Então, conforme o tempo foi passando, veio a pandemia, né? E eu fiquei mais em casa. Então, foi nesse processo da pandemia que eu consegui me desenvolver dentro da arte. Comecei a pintar, ter telas e coisas, porque eu lembro que eu tinha pedido pra minha avó, acho que foi até uma semana do meu aniversário, disse: vó, compre uma tela pra mim, já que a gente tá na pandemia, tô em casa. Daí ela me comprou. O primeiro quadro que eu fiz assim com tela foi uma casa com um moinho num riacho, coisa mais bonita assim. Foi a primeira vez que eu consegui pintar numa tela usando tinta guache. Então, depois desse processo de ter tido a minha primeira tela, ter tido a experiência de pintar com ela, então eu fui e comecei a comprar outras telas e tintas e materiais que eram apropriados então para fazer as pinturas. Então, desde daí que o meu processo criativo cresceu cada vez mais. Comecei a desenvolver então construções, desenhos, né, casas, construções civis assim dentro da própria pintura. Então desenhos com formas geométricas, desenhos com perspectiva, desenhos com surrealismo, expressionismo, então coisas assim que a gente foi estudando assim conforme o tempo foi passando e desenvolvendo essas técnicas para mim colocar dentro das minhas próprias pinturas. Então foi nesse processo criativo, desde criança sendo incentivada, sendo cuidada, tendo os pais que também te dão um empurrãozinho pra arte, foi nesse processo então que me ajudou a ser quem eu sou hoje e saber então dos meus trabalhos. Então desenvolver cada vez mais e não parar também, né? Porque até agora não deu tempo assim de pintar, fazer alguma coisa. Mas conforme o tempo ir passando eu vou fazendo. Então espero que tenham gostado. E eu fico muito feliz então por vocês terem assistido. Beijo!